Bem-vindos ao canal Matemática. Me chamo Lucas, sou matemático e professor. Acredito em uma matemática que vá muito mais além do que reproduzir algoritmos. Nesse vídeo, vamos ver como os babilônicos efetuavam cálculos utilizando o seu sistema numérico e como eles representavam as frações. Para quem não conhece nada sobre esses sistemas numéricos, assistam ao vídeo que está aparecendo no topo desta tela. Já vimos que o sistema babilônico é sexagesimal posicional e, portanto, composto de 59 algarismos. A soma e a subtração eram operações relativamente simples de se realizar. Já a multiplicação e divisão não era uma tarefa tão fácil. Pense bem, no sistema numérico indo-arábico, para efetuar multiplicações precisamos conhecer todos os produtos dos 10 algarismos entre si. Daí a necessidade da tabuada. Agora pense em uma tabuada para o sistema babilônico. Seria necessário conhecer o produto dos 59 algarismos desse sistema entre si. Enquanto em um sistema eu preciso conhecer 100 resultados possíveis, no outro eu preciso conhecer 59 vezes 59, que é igual a 3.481 resultados. Claro que, na verdade, precisamos saber apenas um pouco mais da metade desses valores, pois numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera um produto. Mas ainda assim, são mais de 1000 números para se ter em mente. Impossível! A maneira que os babilônicos utilizaram para contornar esse problema era utilizar tabletes com os resultados dessas operações. Assim, não é necessário ficar toda vez efetuando os cálculos, bastava apenas consultar algum tablete para obter o resultado da conta que se queria fazer. Assim, existiam tabletes para multiplicação, para divisão, quadrados, cubos, raízes quadradas e raízes cúbicas. Para compreendermos como uma multiplicação era realizada, vamos utilizar os numerais indo-arábicos para representar os algarismos cuneiformes. Por exemplo, representaremos o número 1214 como 20,14, pois 1214 é 20 vezes 60 mais 14. Se quiséssemos multiplicar 20,14 por 18, prosseguíamos do seguinte modo. Dispomos no seguinte quadro as ordens dos números e procuramos no tablete o produto de 18 por 14, substituindo esse valor como a seguir. Em seguida, apagamos o número 14 do multiplicando e buscamos no tablete o resultado do produto de 20 por 18 e escrevemos o 6 na ordem de 60 ao quadrado e o 0 na ordem do 60. Apagamos o 20 e somamos os valores de modo a obter o resultado. Antes de entrarmos na divisão, vamos compreender como os babilônicos representavam frações em seu sistema numérico. Por exemplo, a fração 5/4, que equivale a 1,25, era escrita como o 1 e o 15, pois 0,25 é 1/4 e 1/4 na base 60 é representado pelo número 15. Vamos utilizar o ponto e vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Assim, 1,25 no sistema babilônico é 1,15. Observe que a escrita de 1,15 não é diferente da escrita do número 75. Só era possível saber se estávamos diante de um número inteiro ou de uma fração, basicamente através do contexto. Para calcular a divisão, os babilônicos recorriam aos tabletes de recíprocos. Dado o número 2, por exemplo, o recíproco dele seria o 1 sobre 2. Assim, os babilônicos entendiam a divisão como uma multiplicação de um número pelo recíproco de outro número. Ou seja, para dividir 2 por 3, efetuamos o produto de 2 por 1 sobre 3, que é o recíproco de 3. Assim como na base 10 existem números cujo recíproco não possui representação finita, também existem números cujo recíproco não possui representação finita na base 60. Por exemplo, o 7 e o 11. Esses números não eram representados em tabletes, apenas os que possuem recíprocos com representação finita, os chamados de regulares. Por exemplo, dado 5, o recíproco de 5 era 12, pois 12 vezes 5 dá 60. Já a fração 2/3 é calculada através de 2 vezes 20, resultando em 40, pois o recíproco de 3
é 20. Para se obter raízes quadradas, os babilônicos recorriam a um procedimento geométrico bastante interessante. Considere o quadrado ABCD. No segmento AB, marque um ponto E e trace um segmento perpendicular ao mesmo até o lado CD, obtendo um ponto F. Escolha agora um ponto G no segmento AD, de modo que ao traçarmos a perpendicular a esse segmento saindo de G, obteremos pontos H em EF e J em BC, onde o quadrado ABCD é repartido em 4 figuras, os quadrados GHFD e EBJH e os retângulos AEHG e HJCF. Se a medida do segmento AE for Azinho e a medida do segmento EB for Bzinho, então temos a versão geométrica da igualdade A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB. Observe que calcular a raiz de um número k é obtermos o lado de um quadrado de área k. Então tomamos k como A mais B, de modo que esse Azinho seja um número conhecido, e vamos procurar uma boa aproximação para o B. Observe que se tirarmos o quadrado de lado A da figura, então a área da figura restante corresponde, por um lado, a k menos A ao quadrado e, por outro, a 2AB mais B ao quadrado. Assim, k menos A ao quadrado é igual a 2AB mais B ao quadrado. O raciocínio agora é o seguinte: se B for um número muito pequeno, seu quadrado será ainda menor e podemos desprezá-lo de modo a obtermos uma aproximação para B, sendo B' essa aproximação dada por k menos A ao quadrado sobre 2A. Assim, a aproximação de k é dada por A mais B', que é A sobre 2 mais k sobre 2A. Supõe-se ter sido esse o procedimento para encontrar a raiz quadrada de 2, registrada no tablete YBC 7289. Os babilônicos também produziram vários tabletes contendo procedimentos de cálculos, que hoje em dia resolveríamos através de equações. Vamos analisar alguns exemplos obtidos do livro de História da Matemática da autora Tatiana Roque. O primeiro exemplo diz o seguinte: adicionei a área e o lado de um quadrado. Obtive 0,45. Qual lado? A solução é a seguinte: tome 1. Fracione 1 tomando a metade. Multiplique 0,30 por 0,30. Some 0,15 a 0,45. 1 é raiz de 1. Subtraia 0,30 de 1. 0,30 é o lado do quadrado. Vamos ver se a gente consegue entender o que os babilônicos queriam com esses passos acima. Observe que o problema pode ser escrito em forma de equação da seguinte maneira: tome um quadrado de lado L e some a área desse quadrado com o valor desse lado, obtendo 0,45. Em algarismos indo-arábicos, 0,45 representa a fração 3/4, e assim obtemos que L ao quadrado mais L é igual a 3/4. Se utilizarmos a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação, nós chegamos a esse resultado, que corresponde à raiz positiva. Agora, vamos comparar essa fórmula com os passos descritos acima. Tome 1, ou seja, considere o coeficiente b da equação. Fracione 1 tomando a metade, ou seja, calcule 1 sobre 2, que corresponde à fração sexagesimal 0,30. Multiplique 0,30 por 0,30, ou seja, calcule meio elevado ao quadrado, obtendo 1/4, que equivale a 0,15. Some 0,15 com 0,45, ou seja, some 1/4 com 3/4, obtendo 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Subtraia 0,30 de 1, ou seja, calcule 1 menos 1 sobre 2. 0,30, ou em números indo-arábicos 1/2, é o lado correspondente.
Como os babilônicos chegaram a esse procedimento algébrico? Novas traduções desse problema sugerem que esse procedimento pode ser resultado de uma interpretação geométrica. A versão traduzida dada por Tatiana é a seguinte: a superfície e minha confrontação acumulei. Obtive 0,45. Estar implícito que o objetivo era calcular essa confrontação, ou seja, o lado da superfície quadrada. A solução é dada da seguinte maneira. 1 é a projeção. Quebre 1 na metade e retenha 0,30, obtendo 0,15. Agregue 0,15 a 0,45. 1 é o lado igual. Retire do interior de 1 o 0,30 que reteve. 0,30 é a confrontação. A resolução geométrica pode ser vista da seguinte maneira. Tome um retângulo de lado 1 e L, de maneira que sua área seja o valor do lado L. Esse procedimento corresponde à projeção no passo A. Em seguida, acople esse retângulo a um quadrado de lado L, obtendo uma figura que deve possuir área igual a 0,45. Divida ao meio o retângulo de lados U e L e acople a metade no lado do quadrado. Observe que essa figura resultante pode ser completada com um quadrado de lado 0,30, obtendo uma figura maior. A área obtida corresponde a 0,15 mais 0,45, que é igual a 1. Assim, para obtermos L, devemos retirar de 1 o valor 0,30, obtendo L igual a 0,30. No próximo vídeo, conheceremos um pouco mais o alcance da matemática babilônica. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal. Grande abraço e até breve!